Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou lendo aqui João capítulo número 9. Diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Irmãos, olha que palavra tremenda. Percebe um detalhe. João disse em João capítulo número 9 que Jesus está caminhando. E no momento que Jesus está caminhando, a Bíblia fala que Jesus viu um homem cego de nascença. Percebe um detalhe. Jesus viu um homem, não é o homem que vê Jesus, porque primeiro o homem é cego, então era impossível ele ver Jesus, mas Jesus notou ele. Percebe que a Bíblia fala: Jesus viu um homem cego de nascença. Então percebe que não é o cego que vê Jesus, mas é Jesus que vê o cego. É Jesus que enxergou aquele homem. Agora, uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que Jesus nota o que ninguém nota. Talvez aquele homem ele era rejeitado, desprezado, porque naquela época pessoas que tinham essa deficiência eram descartadas, eram desprezadas, né? Só que Jesus não. Jesus ele para observar e notar o que ninguém nota. Jesus ele acolhe o que todo mundo despreza. Percebe? Talvez aquele homem estava ali desprezado, muitos passavam ali, cuspia também, como sinal de desprezo. Só que Jesus não. Jesus parou para fazer um milagre na vida daquele homem. Jesus está mostrando que ele veio acolher o que muitos rejeitam. E Jesus está mostrando que ele nota o que muitos não notam. Então percebe, filho, enquanto muitas pessoas desfazem de você, muitas pessoas nem sequer dão credibilidade para você, Jesus sempre para atender. Porque o próprio salmista Davi vai dizer: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Davi falou que Deus acolhe, Deus não rejeita. Davi disse: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Olha que tremendo. O que Deus falou na boca de Isaías? Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Todavia, ainda que ela me esqueça, não me esquecerei de você, diz o Senhor. Então percebe que Deus sempre mostra que Ele nunca vai desamparar, nunca vai descartar o que muitos rejeitam. Muito pelo contrário, Deus ele acolhe o que muitos rejeitam. Pode perceber que aquele cego de nascença ali, estava ali, talvez aquele homem ele não era acolhido por todos, era desprezado pela sociedade. Só que Jesus não, Jesus caminhando vai lá e para. Eu imagino comigo, quando Jesus parou e olhou para aquele homem, os discípulos pensando: peraí, Jesus está olhando para aquele homem? Aí os discípulos logo fazem uma acusação: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais? Filho, isso aqui era uma acusação contra a vida daquele homem. Percebe que os discípulos falaram para Jesus: Senhor, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais? E Jesus vai lá e justifica aquele homem. Jesus falou assim: ó, isto não é pecado dele nem dos pais, isto é obra de Deus. Olha que tremendo. Percebe que no momento que os discípulos apontam aquele homem falando: não é pecado, Jesus, isso? Jesus falou: não é pecado, isso é obra de Deus. Então você percebe que Jesus ele está justificando aquele cego diante dos discípulos, porque os discípulos estão fazendo uma acusação, se olhar bem. Isso aqui não era uma pergunta, era uma acusação. Aí isso aí deve ser um castigo divino. Está cego porque é pecado. Tá entendendo? Jesus vai lá e justifica aquele homem, porque a Bíblia diz que quem pode acusar os eleitos de Deus, se é Deus que justifica. Aquele homem ele já era escolhido de Deus, Jesus já tinha algo com ele. Percebe? No momento que Jesus parou para dar atenção para ele, os discípulos logo apontam. Só que Jesus vai lá e justifica. Porque é assim que Deus faz. Quando Deus olha para você, sempre vai ter acusação, sempre vai ter apontamento. Só que Jesus justifica, filho. A Bíblia fala: quem pode acusar os eleitos de Deus, se é Deus que justifica. Percebe que Jesus justificou aquele homem diante de seus discípulos. Jesus falou: isso não é pecado, nem dele nem dos pais. Isso é para que o poder de Deus se manifesta. Sabe o que eu achei tremendo? Percebe um detalhe. Os discípulos olharam para aquele homem e falaram assim: Jesus, quem pecou? Ele ou os pais? Então percebe que os discípulos só enxergou um castigo, só enxergou ali o defeito. Jesus não, Jesus falou: isso é obra de Deus. Então, ou seja, você está achando que isso aqui é castigo? Eu estou vendo obra de Deus. Olha que tremendo, olha a diferença da ótica de Deus para a ótica dos homens. Percebe, os discípulos estão falando: isso aí, Jesus, acho que é pecado. Quem pecou? Ele ou os pais? Isso é um castigo divino. Porque se ele é cego, isso é um castigo. Então eu acredito que isso aí, Jesus, deve ser a consequência do pecado dele, que fez ele ficar cego. Só que Jesus falou assim: não, isso não é. Isso é a obra de Deus. Então percebe um detalhe, olha que tremendo. Tanto Jesus como os discípulos estão vendo a mesma pessoa, só que a ótica de Deus é diferente. Os discípulos estão vendo defeito, Jesus está olhando para o mesmo homem e está falando: isso aí é obra de Deus. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa palavra? Você está enxergando só o problema, mas eu estou vendo a solução por trás do seu problema. Não, você está, então, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo. Tanto Jesus como os discípulos, pode perceber que ambos estão vendo a mesma pessoa, estão vendo um homem, ele cego de nascença. Só que os discípulos falaram: Senhor, isso aí é pecado? Por isso que ele nasceu cego? Dele ou dos pais?
Jesus falou, isso não é pecado dele nem dos pais, isso é uma obra de Deus. Percebe o que Jesus está falando? Isso aí tem obra por trás disso. Enquanto você está olhando para o problema, eu estou vendo uma obra por trás do problema. Deus está falando para você, enquanto você está vendo esse problema, eu estou vendo uma solução por trás do teu problema. Filho, aprenda uma coisa. O seu problema é que você fica só focado em coisas negativas. Você não consegue enxergar uma solução por trás disso. Só que Deus não. Deus está falando para você, independente da situação que você está enfrentando, sempre veja uma solução por trás disso. Não, você está entendendo, irmão? Pelo amor de Deus. Aí você fala assim, peraí, como que Deus consegue fazer algo bom se a minha situação é tão ruim? Filho, aprenda uma coisa. As coisas de Deus, filho, as coisas boas, sempre ela vem por trás de coisas ruins. Sabia disso? As coisas boas não vem com cara de coisa boa, não. As coisas boas geralmente só vem com a aparência de coisas ruins. Por trás daquilo só coisas boas. É assim, filho. Então percebe um detalhe. Olha que tremendo. Os discípulos olhou para aquele homem e falou, isso aí deve ser pecado dele ou dos pais. Aí Jesus olha e fala, não, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste. Eu vou manifestar o meu poder por trás dessa deficiência. Eu vou manifestar o meu poder por trás desse problema. Eu vou manifestar minha glória por trás dessa situação. Você está entendendo? Por isso que Paulo disse em Romanos 8,18, considera o sofrimento de agora, porque não há de ser comparado com a glória que ele vai revelar mais tarde. Percebe, aquele homem estava há anos ali. Filho, presta uma coisa. Percebe, aquele homem ali, ele era um cego de nascença. Quando Jesus curou ele, a Bíblia fala que chamaram os pais. Você vai ver que os pais falou para os fariseus, idade ele tem, pergunte a ele. Então percebe que aquele homem já era de maior quando Jesus curou ele. Mas lembrando bem que ele era um cego de nascença. Talvez aquele homem tinha anos ali, 18 anos. Fazendo pro dia de hoje, uma pessoa de maior é considerada 18 anos. Então vamos colocar uma idade para esse homem aqui. Talvez esse homem ficou 18 anos ali cego. Ele era cego de nascença. Só que percebe, demorou, mas a cura chegou. Filho, aprenda uma coisa. A promessa de Deus ela tarda, mas não falha. A promessa de Deus ela tarda, mas não falha. O que Pedro disse? Que a promessa de Deus, que o Senhor é misericordioso, Ele tarda na sua promessa. Porque mostrando misericórdia também. Deus, filho, Ele tarda, mas Ele não falha em cumprir a sua promessa. Pode perceber que o homem estava ali muito tempo. Estava ali, cego de nascença, mendigando. Só que quem chegou para ele? Jesus, para curar ele. Agora é interessante que Jesus, quando ele para ali e vai trazer luz para aquele cego, você vai ver que Jesus cospe no chão, faz lama com saliva e coloca nos olhos do homem. E vai falar, vai se lavar no tanque de Siloé. A Bíblia diz que o cego foi e voltou vendo. Percebe, o que fez aquele milagre acontecer na vida daquele homem não foi apenas receber uma palavra de Jesus. Não, foi ele obedecer a palavra que ele ouviu. Não, vou repetir isso aqui. Presta atenção, quando Jesus tocou saliva com lama nos olhos dele, Jesus falou assim em seguida, vai se lavar no tanque de Siloé. A Bíblia diz, ele foi no tanque de Siloé, que significa enviado, ou seja, ele percebe que ele submeteu a ordem de Jesus, ele obedeceu a ordem. Jesus falou, vai se lavar, ele foi se lavar no tanque de Siloé. A Bíblia diz que ele foi cego e voltou vendo. Por que ele recebeu a cura? Por que ele recebeu o milagre? Porque ele obedeceu. A obediência, ela gera milagres. Pode perceber, filho, quando você obedece a Deus, automaticamente é gerado milagres. Porque a Bíblia diz, todo aquele que obedece a Deus alcançarão todas as bênçãos. Percebe que a obediência, ela gera milagre. Uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que esse homem ele volta vendo. E a Bíblia fala que no momento que ele volta vendo, Jesus já não estava mais ali, Jesus já tinha se retirado. Ele não viu quem deu a ordem, ele não viu quem era Jesus. Porque Jesus só deu uma palavra para ele e Jesus se retira dali. Quando ele volta vendo e Jesus não estava mais ali. Aí a Bíblia diz que os seus vizinhos e os que anteriormente vinham mendigando, disseram assim, peraí, este homem não é aquele que ficava acostumado a ficar sentado mendigando? Outros dias, não, se parece com ele. Alguns dias, é ele. Ele mesmo diz, sou eu. Agora que tremendo. Peraí, irmãos, presta atenção numa coisa. Jesus não mudou a aparência daquele homem. Jesus só deu a vista para ele novamente. Por que ninguém está reconhecendo ele? Eu fiquei me perguntando isso. Presta atenção numa coisa, irmão. Vou repetir isso aqui até você entender. Olha que tremendo. Quando Jesus cura aquele cego de nascença, você vai ver que Jesus coloca nele ali a visão. Ele começa a enxergar pela primeira vez. E você vai ver quando ele volta ali. A Bíblia diz que as pessoas falam, peraí, este homem não é aquele que ficava sentado mendigando? Outros diziam, os vizinhos diziam, não, se parece com ele. Então percebe, todo mundo quando olhou para aquele homem falou, peraí, será que este homem é aquele lá mesmo? Percebe, todo mundo ficou olhando para ele, tipo meio que na dúvida. Só que ele falou assim, sou eu mesmo. Agora percebe um detalhe, ele não precisou falar que ele teve encontro com Jesus. Quem estava olhando para ele percebeu algo diferente nele. Percebe? Olha que tremendo, irmão. Os vizinhos e os amigos começaram a falar, peraí,
Olha o que a Bíblia fala. Os vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando. Então, ou seja, os vizinhos e os que anteriormente tinham visto ele mendigando. Então, percebe, os vizinhos que conheciam ele e os que viam ele mendigando, falou, peraí, esse não é aquele que ficava aqui se pedindo esmola? Não costumava ficar sentado? Então, percebe, ele falou, não, sou eu mesmo. Então, percebe um detalhe. Muitos ali já estavam olhando para ele e vendo uma diferença nele. O testemunho dele foi notório. Você não precisa falar para todo mundo quem você é. As pessoas têm que olhar para você e notar isso em você. Percebe que notaram algo naquele homem diferente. Já viram ele diferente. Quem viram ele sentado mendigando, agora já não está vendo mais ele da mesma forma. Já está vendo ele diferente. Eita glória, filho, o testemunho ele fala por si mesmo. Você não precisa falar quem você é. As pessoas têm que olhar para você e perceber algo diferente em você. Eita glória. Aleluia, Jesus. Então perceba um detalhe. Você quer ver uma coisa? Quando olharam para Moisés, viram lá em Êxodo, viram o rosto de Moisés resplandecido com a glória de Deus. A sunamita, quando olhou para Eliseu, viu em Eliseu um santo homem de Deus. A Bíblia diz em Atos 7, quando olharam para Estevão, viram que o rosto de Estevão parecia de um anjo. Então percebe, todas as pessoas que olharam para o homem de Deus, viram algo nele diferente. Aqui também, cego de nascença, quando recebeu o toque de Jesus nos olhos com lama com saliva, todo mundo já viu que estava diferente. Falou, peraí, esse aí não é aquele? Percebe, começaram a causar ali uma divisão entre eles. Não, se parece com ele, não, ele não. Ele mesmo falou, sou eu. Então, ou seja, vocês perceberam que agora eu estou diferente? Sou eu mesmo. Então percebe, ele teve encontro com Jesus. E todo aquele que tem encontro com Jesus já não é mais o mesmo. Percebe, ele costumava ficar mendigando, agora já não mendiga mais. Então isso que deixou todo mundo espantado. Falou, peraí, ele não ficava só sentado ali? Não parece com ele? Será que é ele? Porque as pessoas viam ele sentado mendigando. Porque ele era cego, ele não tinha possibilidade de trabalhar. Ele era cego. Ele era incapaz. Então ele ficava mendigando, era a única opção que ele tinha, ele era como Bartimeu. Bartimeu também, quando perde a visão, Bartimeu ficava mendigando a caminho de Jericó. Percebe? Naquela época os cegos, eles eram impossibilitados para poder trabalhar. Então a única opção que eles tinham como sustento era mendigar. Era pedir esmolas. Coxo também, você vai ver lá em Atos 3, o coxo também, que era um homem que não caminhava, um coxo de nascença também mendigava, porque eram pessoas que era impossível, não tinha possibilidade de poder trabalhar. Então a única opção para eles poderem sobreviver, o único recurso que eles tinham era mendigar, porque eram pessoas impossíveis para um trabalho braçal, não conseguiria trabalhar. Então você percebe que eles começavam a mendigar, só que escuta isso. Aí você vai ver, que eu acho interessante, que quando Jesus cura aquele homem, os homens vão perguntar para ele, como os teus olhos foram abertos? Ele disse, um homem chamado Jesus aplicou saliva com terra e aplicou nos meus olhos, agora eu estou vendo. Então percebe, ele falou, tem um homem chamado Jesus que me curou. Olha que tremendo, irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí você vai ver que todo mundo não acreditou que ele era cego de nascença, levaram para os fariseus. Os fariseus também mandou chamar os pais deles. Você vai ver que os fariseus ficam indignados com esse sinal que Jesus fez. E lembrando bem que Jesus fez esse sinal no sábado. Os fariseus ficou loucos, falando, esse homem não é de Deus que não guarda o sábado. Então percebe, pela lei não poderia trabalhar no dia de sábado, esse homem não é de Deus. Começaram a causar um reboliço ali. Aí você vai ver que alguns começam a chamar Jesus de pecador. Os fariseus ali morrem reboliço. Começaram a apontar Jesus, começaram a criticar Jesus. Porque Jesus estava fazendo uma coisa muito boa ali, curando no dia de sábado. E para os fariseus não poderia fazer isso com a lei que Deus tinha estabelecido. Só que por vida você pode fazer sim. Jesus está mostrando que por vidas ele faz. Só que resumindo, uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que quando Jesus cura este homem, a Bíblia fala que manda chamar o pai e a mãe dele, porque os fariseus não acreditam que ele era cego de nascença. Aí a mãe e o pai chegam e falam assim, sim, esse é nosso filho. É nosso filho, ele é cego de nascença. Só que a gente não sabe como os olhos dele foram abertos. Idade ele tem, pergunte a ele. Olha que tremendo, a mãe e o pai tinham medo de confessar Jesus, porque todo aquele que confessasse Jesus era expulso da sinagoga. Então percebe que a mãe e o pai falou, idade ele tem, ou seja, já é de maior, pergunta para ele. Ele pode responder por si mesmo. Aí ele começa a ensinar aqueles fariseus. Você vai ver que os fariseus falam assim, diga para a glória de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Como que seus olhos foram abertos? Olha o que o cego de nascença falou para os fariseus. Quando os fariseus chamou Jesus de pecador, filho, olha o que o cego de nascença falou, eu não sei se ele é pecador, eu sei o que eu era. Eu era cego, agora vejo. Então, ou seja, eu não vou falar de quem que eu não conheço, eu vou falar de quem eu sou. Filho, olha que tremendo, olha a resposta que esse cego de nascença deu para os fariseus. Quando os fariseus falaram assim, ó, esse homem chamado Jesus é pecador. Irmão, olha que tremendo, apontando Jesus de pecador. E Jesus não tem pecado, filho. Então percebe que os fariseus estão falando daquilo que eles não sabem. Aí você vai ver que o cego de nascença falou assim, ó, eu não sei se ele é pecador, eu sei o que eu era. Então, ou seja, eu não vou falar do que eu não sei, eu vou falar do que eu sou. Eu não estou aqui para criticar, não estou aqui para apontar que eu não conheço. Estou aqui para falar da minha condição.
Então, ou seja, como que eu vou falar de alguém sem ter conhecimento dessa pessoa? Eu tenho que falar de mim. Olha que tremendo, olha a resposta que ele deu para os fariseus. Aí você vai ver que os fariseus começam a falar assim, nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a este homem a gente não sabe nem quem é. Você vai ver que o cego de nascença falou assim, olha que tremendo, vocês não sabem de onde ele é. Mas contudo, ele me abre os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas quem tem a sua vontade e obedece, esse Deus atende. Você vai ver quando o cego de nascença, aquele homem que era cego, né, agora não é mais, Deus está exposto aos fariseus. Os fariseus falaram assim, você nasceu cheio de pecado, quer nos ensinar? Percebe que os fariseus é uma pessoa que só porque aquele homem ele era cego, não tinha possibilidade de poder ensinar. Só que você vai ver que aquele cego ali, que era cego, agora teve encontro com Jesus, começou a pregar para os fariseus. E os fariseus se sentiu ali, não se sentiu digno de receber o ensino daquele homem. Falou, não, você é cheio de pecado, quer nos ensinar? É pessoas, irmão, que não tem uma humildade para poder aprender com os outros. Tem pessoas que estão igualzinho os fariseus, que não quer aprender. Percebe que aquele homem começou a pregar para os fariseus falou, peraí, você nasceu cheio de pecado, quer nos ensinar? Olha que tremendo, não quis aprender com aquele homem. Pode perceber que aquele homem começou a pregar para os fariseus, e os fariseus não aceitou o ensino dele. Porque tem pessoas, irmão, que não quer aprender, só quer falar, só quer ser o dono da razão. Aprenda uma coisa, filho. Você está aqui na terra para aprender também. A Bíblia diz que assim como o ferro afia um ao outro, assim a gente aprende com os outros. Tem humildade para também sentar e aprender. Os fariseus não quis aceitar o ensino daquele homem. Falou, não, você não tem direito de me ensinar, você é cheio de pecado, quer me ensinar? Filho, pecador todo mundo é. Os fariseus confundiu isso. A Bíblia diz, se disser que não pecamos, fazemos Deus mentiroso, a verdade não está em nós. E os fariseus se sentindo ali, colocando ali naquele homem a negatividade. Você não acha cheio de pecado, quer me ensinar? Quem você pensa que é, se você puder me ensinar? É pessoas que se sentem superior aos outros. Filho, você não é melhor do que ninguém, não, pelo amor de Deus, eu vou falar, Jesus. Olha que tremendo, olha o que Deus me fez entender. Peraí, no momento que aquele homem recebeu a cura de Jesus e ele foi pregar aos fariseus, olha o que os fariseus falou. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Então, ou seja, você não é digno para me ensinar. Você está cheio de pecado e quer me ensinar, filho? Tem pessoas que querem se sentir superior aos outros. Irmão, aprenda uma coisa. Você é pó, do pó você saiu, do pó você voltará. Ninguém é melhor do que ninguém, filho. Para de se sentir o último pacote da bolacha. Você vai pro mesmo buraco que todo mundo, filho. Percebe que os fariseus estavam se sentindo superior àquele homem. Não, você nasceu cheio de pecado, quer me ensinar? Filho, aprenda uma coisa. Do mesmo destino que um vai, você também vai. A Bíblia diz, tanto o rico como o pobre, ambos têm o mesmo destino. O que é? A morte. Filho, você não é melhor do que ninguém, filho. Você é pó. A Bíblia diz, do pó você saiu e do pó você voltará. Nunca se sinta melhor do que ninguém, porque você é pó. Os fariseus se sentindo melhor do que aquele homem. Se sentindo melhor que o cego que foi curado. Não. Você não é cheio de pecado, quer me ensinar? É pessoas querendo se mostrar uma coisa que não é. Querendo se sentir uma coisa que não é. Irmão, tenha humildade, pelo amor de Deus. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor fale contigo.